Vou colocar aqui. Está muito distante de vocês. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu abrir a porteira. Me sentindo um gato preso. Bem, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito prazer. Primeiro, trabalhar com Jesus é algo que deixa o coração da gente leve. A gente fica leve porque a gente já vem conversando com os amigos no carro. A gente fica leve porque reencontra os amigos aqui da região do Brejo de Esperança. E alegre porque reencontra o Semearte, né? Lamentavelmente não vou poder ver a apresentação final. Mas é um prazer enorme estar aqui. E o tema que a gente vai abordar na noite de hoje tem a ver com esse momento da história humana que tanto nos incomoda, especialmente com essas imagens repetidas de violência que o Estado Islâmico tem colocado na internet e a mídia mundial tem reverberado. E ontem mesmo foi uma criança que matou uma pessoa, né? Um terrorista criança. Então, isso fica reverberando na nossa mente, no nosso consciente coletivo, perguntando o que significa isso. Será que não é mais... Será que tem sentido, nos dias de hoje, ainda ter esse tipo de comportamento? Por que isso está acontecendo na Terra? Esse desânimo que está tomando conta do brasileiro em relação ao país? O que isso vai nos levar? O que isso pode ser útil? Em que momento isso pode ser útil? Qual é o nosso papel enquanto espíritos encarnados nesse tempo histórico específico que é a encarnação mais crítica da nossa existência e que é o momento mais crítico da história humana? Então, um pouco sobre isso que a gente vai passear aqui. E aí vamos fazer o seguinte: como é um dia festivo, um momento agradável, que a gente está aqui de forma bem informal, se alguém quiser em algum momento da minha fala me interromper para contribuir, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos conversar sobre essas questões. Primeiro vamos lembrar um pouquinho que a trajetória humana é uma trajetória de conflito. Na verdade, não há nenhum espanto em observar os conflitos que continuam existindo, porque se a gente pegar mesmo a Gênese em vários dos seus mitos fundantes, a gente percebe que um principal mito fundante da Gênese é um mito de conflito. É um mito que trata de certos comportamentos da alma humana, que tem a ver com inveja e com a aniquilação do objeto do seu ódio, que é Caim matando Abel. Aquela é uma cena em que irmãos se desentendem porque Caim passa a ter uma visão paranoica da relação de Abel com Deus. Tudo bem que se você for ler o texto como se aquilo fosse verdade, dá até para achar que Caim tem razão, porque Caim oferece mais coisas a Deus, mas Deus dá mais coisas a Abel. Só que ali é um simbolismo sobre a nossa relação com Deus, a relação com os outros e como é que nós podemos nos sentir em relação às pessoas que são diferentes de nós. Naquele momento a gente começa a perceber que esse conflito fratricida vai se repetir, porque quando José também é vendido no Egito pelos irmãos, a gente vê também mais um conflito fratricida. O que o Evangelho, em suas páginas iniciais, está a prenunciar para a gente? É que é da natureza humana o conflito no plano de desenvolvimento espiritual no qual nós nos encontramos. Lembrando lições básicas do Espiritismo, mundo de expiações e provas, ou seja, o planeta Terra, apesar de que nós gostaríamos muito que fosse assim, não é a ilha de Caras. Na verdade é um planeta prisão. Tanto que os espíritos dão mais trabalho para reencarnar do que para desencarnar. Porque quando a gente vai desencarnar, quem não é espírita não sabe para onde vai. Mas quando a gente vai reencarnar, todo mundo sabe para onde está vindo. Diz, eu tenho que voltar ali. Né? Mas acontece que neste planeta opera um ser que coordena todo o projeto evolutivo dos homens próximos, que é Jesus. E na visão do Mestre, esse planeta prisão, ele representa para nós a possibilidade de salvação. Porque voltar à Terra, o planeta onde nós já vimos outras vezes, nos equivocamos, para que a gente possa acertar o compasso, significa dizer que Deus, na misericórdia infinita, conforme os profetas nos falam, e que se renova todos os dias, Ele possibilita que a gente volte quantas vezes forem necessárias, para que a gente vá reajustando a nossa conduta pessoal, a nossa conduta coletiva. Acontece que nesses processos de luta fratricida, tanto do ponto de vista de simbolismo individual, mas também do ponto de vista do simbolismo coletivo, nós desenvolvemos na história humana a capacidade de, para se identificar como grupo, criar alguns critérios de identificação.
Eu vou contar uma história para vocês entenderem como é que isso funciona. Eu fui fazer um culto ecumênico certa feita, e quando eu cheguei no culto ecumênico, eu descobri que a banda que ia tocar tinha ido embora porque ia ter um espírita no culto ecumênico. Eles não iam tocar com um espírita. Eu me senti o próprio macumbeiro. Aí eu fiquei assim, vixe Maria. E a pessoa me contando sem saber que eu era espírita e ia lá. Porque veio um espírito na minha banda assim, recusou a cantar. Inclusive o pastor também não vai falar, e tivemos que achar um outro pastor. E ele está ali com ódio, porque na lista ele fala primeiro, o espírita fala no final. Ele diz que não abre mão de falar depois do espírita para dizer tudo o que ele disse. Aí, e o senhor veio fazer o que aqui? Eu sou o espírito que veio falar. A moça olhou assim para mim e disse, ai, me desculpa, eu não sabia, tal. O senhor faz questão de falar, o pastor falar depois? De jeito nenhum, não faço questão não. Aí eu fiquei na minha, disse assim, meus irmãos, eu não sou um espírito evoluído, vocês me conhecem e entendem. Então, se esse irmão, de forma equivocada e infantil, for atacar essa doutrina que eu amo, dado o meu caráter inevoluído, eu vou reatacá-lo, vou contra-atacá-lo, o que vai criar um clima de constrangimento numa formação do ecumênico no clima de direito. Então, eu comecei a falar disso o seguinte, para vocês entenderem o que é esse fundamentalismo. Eu disse, é muito bom que nós estejamos aqui juntos, eu, o pastor, o padre, porque isso revela maturidade. Porque é comum nos grupos humanos que a identidade dos grupos seja feita de duas formas. Uma, na afirmação de minha identidade, o que é uma forma madura de mostrar quem eu sou, qual é a minha proposta para o mundo, por que eu estou aqui, o que é que eu estou, o que é que eu quero dizer. E tem a forma infantil de afirmação, que é quando, para afirmar o meu grupo, eu tenho que atacar o outro. Por exemplo, adolescente é assim. Quando um adolescente gosta de heavy metal, ele critica o que gosta de jogos de computadores. O que gosta de jogos de computadores critica o que gosta de esporte radical. E assim os adolescentes comumente têm os seus grupos, que a gente chama de grupos de iguais, e eles afirmam sua identidade negando a dos outros, atacando os outros que são diferentes deles. Mas isso é coisa de adolescente, a gente entende. De forma que se o pastor fosse atacar o outro espírita, ele seria um adolescente. E quando eu terminei com o livro final, montado no porque eu criei uma estratégia. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a identidade de conflito fundamentalista reside no fato de que, para afirmar a minha crença, eu tenho que atacar do outro. Toda visão fundamentalista, ela parte de uma leitura rasa dos textos sagrados, seja o Alcorão, seja o Bhagavad Gita, seja os Evangelhos, seja a Torá, seja as sutras dos budistas, ou seja, qualquer dos 5 livros sagrados das grandes ramificações do sagrado no mundo. Quando eu faço uma leitura fundamentalista, é uma leitura rasa, sem o mínimo de profundidade histórica, sem o mínimo de compreensão de fraternidade, e que diz respeito aos pressupostos que todo o resto do contexto daquele livro sagrado tem. Por exemplo, o perdão, o respeito ao próximo, o amar ao próximo como a ti mesmo, entendendo que o próximo como a ti mesmo deixou bem claro, Jesus não era aquele que tinha a minha religião, que pensava como eu, que torcia pelo meu time, que tinha meu nível social. Era qualquer criatura que estivesse caída no caminho, como aconteceu com a parábola do bom samaritano. Mas mesmo assim o fundamentalista, ele esquece das passagens que vão de encontro ao que ele acredita e só fixa naquilo que diz respeito ao que ele acredita, porque o objetivo dele é muito menos pregar a religiosidade dele e muito mais destruir, matar até quem pensa diferente dele. Então aí a gente tem o primeiro pressuposto do que é um fundamentalista. Ele tem uma leitura rasa, ele tem uma leitura ideológica e ele tem vontade de destruir quem pensa diferente dele. Como espíritas, nós podemos inclusive fazer uma outra leitura, que numa academia, se pesquisar na universidade, eu não poderia fazer isso. Mas como espírita nós podemos lembrar o seguinte: esses muçulmanos que hoje matam cristãos, eles são na verdade o nosso plantio de cristãos que durante a Idade Média e as Cruzadas mataram milhões de muçulmanos para reconquistar a Terra Santa. De forma que a conta ainda está longe de ser paga. Eu espero que eles não queiram cobrar cada vida que a gente se for, porque aí a gente vai entrar numa guerra mundial. Porque foram milhões de almas humanas ceifadas por séculos
quando papas do momento resolviam retomar Israel, Jerusalém, e mandavam um exército de países inteiros da Europa, inclusive de forma sórdida. Crianças pobres iam na frente para cair nas armadilhas e morrerem para que o exército passasse. Tudo isso em nome de Deus. E hoje, o psiquismo desses irmãos nossos tem essa sensação de dívida que nós, hoje, sociedade mais civilizada, uma sociedade que já tem um livro sagrado que tem mais de 2.000 anos de história, o Alcorão tem 1.400 anos de história. O que isso quer dizer? Que nós temos já um costume de ouvir crítica ao cristianismo. Vamos lembrar que no passado, se alguém usasse criticar o cristianismo, também era queimado, torturado, ou. Só que o Estado laico, a sociedade laica, sem domínio da fé, foi crescendo no mundo ocidental. Mas no mundo muçulmano isso ainda é uma coisa que está acontecendo. Eles estão fazendo hoje o que nós fazíamos quando nós tínhamos a idade daquela religião. Nós temos 2.000 anos de história de cristianismo, eles têm 1.400 anos de história de islamismo. Então nós estamos 600 anos à frente em termos de vivência, de entendimento, de estudo, de debate e embate dentro do próprio mundo cristão. E ainda no século passado, até os anos 90, havia conflito, por exemplo, na Irlanda, entre católicos e protestantes que se matavam. Uma luta fratricida dentro do próprio ambiente cristão. A gente vê que é uma coisa não é tão distante da gente, porque quando a gente analisa dessa perspectiva mais ampla, ao invés da gente olhar como um bando de lunáticos, loucos, depravados ou infiéis à pensamento de Deus, irmãos nossos equivocados numa leitura enviesada ideológica, manipulado por pessoas que têm interesses políticos e econômicos e que nem sabem disso, como nós um dia também fomos. Como nós um dia também assim praticamos a nossa fé. Em nome de Deus, nós queimamos, nós destruímos, nós violentamos, nós matamos. É por isso que cuidadosamente a espiritualidade prepara essa encarnação para a gente. Reencarnar espírita não é simples, por vários motivos. Reencarnar espírita é ter a encarnação mais lúcida que a gente já teve até o momento, porque a gente não tem aqui bases para sustentar fundamentalismo. Não tem. Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Olha a profundidade teológica dessa pergunta. Primeira pergunta de profundidade teológica que diferencia a revelação da doutrina espírita, da revelação, de todas as revelações religiosas que até então aconteceram. Onde está escrita a lei de Deus? É uma pergunta teológica muito antiga, porque se você perguntar a um budista, ele vai dizer nas sutras. Se você perguntar a um hindu, ele vai dizer no Bhagavad Gita. Se você perguntar a um muçulmano, ele vai dizer que está no Alcorão, a um judeu, na Torá, e a um cristão, nos Evangelhos. E a resposta é na consciência. Veja o impacto disso. Se está na consciência, esses livros, não obstante serem livros de grande sabedoria, não contêm a lei toda de Deus. E se não está num livro específico, eu não posso dizer que está no meu livro e nos outros não estão, por isso eu posso matar quem não tem um livro igual ao meu. Mas se está na minha consciência, nem mesmo eu tentando me afugentar da lei de Deus, eu vou me distanciar dele. Então há uma diferença muito grande nesse momento, o que vai ter impacto. Depois ele pergunta, não na mesma ordem, mas em outro momento dos Espíritos, é necessário que professemos fé no Espiritismo para que tenhamos sorte na vida futura? A pergunta seria mais ou menos assim: só a espírita está salvo? Traduzindo, eles respondem: se assim fosse, estariam deserdados todos aqueles que não tiveram o ensejo de conhecer o Espiritismo, o que seria um absurdo. Ora, somente o bem garante o homem sorte na vida futura. E conclui: o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então nós temos a primeira revelação espiritual da história humana, que diz que a lei não está num livro e que a verdade não está só nela, e que nem precisa conhecer ela para ter uma vida futura melhor. Porque o que vai determinar um futuro melhor não vai ser a profissão de uma fé específica, evangélico, mormon, católico, budista, muçulmano, enfim. Vai ser a prática. De forma que não há como fugir.
Aqui nós não temos como mascarar e criar fundamentalismo. Mesmo assim a gente briga. Porque nós temos um pesquisa de conflito, reencarnamos em grupos espíritas. Eu acredito que parte de nós fez parte da reforma protestante e parte da contra-reforma católica. A gente deve ter cortado os pescoços dos outros na noite de São Bartolomeu. E aí, o que é que Jesus faz? Vamos botar tudinho na mesma religião. Uma religião que não tem dinheiro, não tem poder político, não tem senador, não tem deputado, e os palestrantes não andam de jatinho. E eles não podem ganhar nada. Os espíritas nunca vão ganhar dinheiro com o espiritismo. E ainda vão ser discriminados. E ainda vão morrer dentro dos grupos espíritas. Porque faz parte da natureza humana que a gente morra. Mas sabe qual é a grande vantagem do movimento espírita? É que quando você morre, você abre outra casa espírita. Isso é muito bom. Lá em Campinas, quando está tendo problema, passou, beleza, vai abrir outra casa espírita. E quando abre outra casa espírita, veja que coisa interessante. Não muda a doutrina. Observe. No movimento evangélico, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou comentando um aspecto teológico de comparação. Eles criam por ano mais de 2.000 novas denominações. Vocês terem uma ideia, tem uma igreja chamada Jesus e Você, Globo Nada a Ver. Jesus anti-Xuxa, agora que é da Universal já não pode ser essa igreja. Tem uma igreja Bola de Neve Church, que deu um motivo para ser esse nome. Conversei com a pastora da igreja, disse que quando começou a igreja, era uma prancha, só ia o pessoal tatuado, que não ia para as outras igrejas porque era discriminado, e a igreja ia aumentando, e todo mundo chegava e dizia, rapaz, ele quer uma bola de neve. Todo dia aumenta mais um número de gente. Aí botaram Bola de Neve Church. E aí foi como eu entendi. Mas quando se cria um grupo novo espírita, continua sendo espírita. Continua seguindo os mesmos preceitos. Significa dizer o seguinte, que Deus não está contando com anjinhos para servir. Ele conta com a gente. Com nossas limitações, com nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com nossos egos infantis, mas dispostos a servir. Portanto, se você entrou no movimento espírita recentemente, pode ter passado pelo que eu passei. Eu achava que todo mundo era muito evoluído. Eu entrei assim, as pessoas diziam, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Que povo luminoso aqui. E quando eu sentava na plateia que alguém da mesa olhava para mim, eu pensava que todo mundo era médico, que estava vendo todos os meus defeitos. Nunca mais eu volto nesse centro espírita. Estão vendo tudo que eu faço. Graças a Deus eu descobri que não veio. Senão eu não tinha voltado mesmo. E a gente descobre o seguinte, que nós temos que servir a Deus como nós somos, e não como nós gostaríamos de ser. Nós temos que nos amar como nós somos, e não como um dia nós seremos melhores que somos. E nesse processo, no momento em que eu me aceito como eu sou, com todas as minhas fragilidades, sombras, eu entendo que todos os outros que buscam a Deus, buscam como são. E não existe quem está certo e quem está errado. Existem seres humanos num caminho em busca de reencontrar o Pai que os criou. Não importa que nome estejam chamando esse Pai. Não importa em que região da geografia terrestre eles estejam cultuando a Deus. Tem uma passagem do Bhagavad Gita que é linda. O Bhagavad Gita é um poema que faz parte dos Upanishads. É um poema também da Bíblia da gente. Faz parte dos Upanishads, que é uma coleção, que é um capítulo dos Vedas, tradição indiana. E no Bhagavad Gita, Arjuna, ele teria, bem guardado as devidas proporções, um papel muito semelhante ao de Jesus para os indianos. Aliás, Krishna. E Arjuna é um discípulo de Krishna, como se fosse João com Jesus. E Arjuna e Krishna estão em uma batalha que Arjuna julga ser real, mas ao longo do desenvolvimento da narrativa ele vai percebendo que não é uma luta entre duas famílias da Índia, mas é uma luta entre o self e a sombra dele, entre o self e o ego. É uma luta interior. Mas tem um momento que ele pergunta a Arjuna, aliás a Krishna: Senhor Krishna, quando alguém cultua uma imagem que não é a tua, tu atendes? Vamos imaginar assim: Caetano Veloso, se eu levar um disco de Gilberto Gil, tu autógrafa?
Mais ou menos assim, quer dizer, se eu estiver cultuando a imagem que não é a tua, tu me atende? E ele responde, sim, eu atendo, porque eu sei que é a mim que ele busca. Aí a gente lembra de Humberto de Campos, Deus não disputa com a vaidade humana. Deus não tem ego, gente. Não, só se você vier aqui, e nesta igreja, é que eu lhe atendo. Fora, dançou. E vira. É por isso que em todos os lugares acontecem curas espirituais, na Universal do Reino de Deus, acontece no centro espírita, acontece naquelas missas de cura e libertação. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai atender os corações que buscam, não importa onde esses corações estejam buscando. O grande problema é que alguns não, a maioria dos seres humanos encarnados neste planeta acreditam que somente eles têm a revelação de Deus. E não somente isso, mas dentre esses grupos, alguns um pouco mais equivocados, não somente acham que apenas eles têm a revelação de Deus, mas que por ser os únicos detentores dessa revelação, eles têm o direito de destruir e matar quem vai de encontro à sua expressão de fé. Vocês devem ter recebido, alguns de vocês, durante aqueles eventos do ataque terrorista ao Charlie Hebdo em Paris, vocês devem ter recebido pelo WhatsApp algumas das imagens das charges que eles faziam. E veio algumas charges que eu recebi fazendo comentários críticos e deprimentes sobre o cristianismo. Aí eu pensei, bom, eu sou cristão, eu estou vendo essa imagem aqui, é uma imagem terrível sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou vendo essa imagem aqui, tá, eu sou espírita, o espírito ele é mais tranquilo, mas imagine que eu fosse um católico radical, um evangélico radical. Imagine a dor que não é ver a minha fé representada desse jeito. Agora imagine que não somente isso, eu sou um muçulmano, que tenho 600 anos menos de tradição de discussão religiosa do que um cristão. E que eu faço parte de uma minoria, porque os muçulmanos têm 3 alas clássicas, que são os alauítas, os xiitas e os sunitas. A gente só ouve falar dos xiitas e dos sunitas. Os alauítas, eles são mais místicos dentro do Islã. A maioria dos islâmicos, eles são sunitas, ou seja, tem uma leitura lúcida do Alcorão. A minoria, graças a Deus, é xiita, que tem uma leitura radical do Alcorão. Então, por exemplo, Talibã, que é a leitura radical do Alcorão. Sharia, que é a lei do Alcorão aplicada à lei civil da sociedade. Aí a mulher apanha do marido, não pode fazer nada. Por isso que as coisas funcionam, os casamentos não acabam. Brincadeira, vocês demoraram a reagir. Então vejam só, essa minoria de xiitas ainda tem um grupo que é os terroristas. Ou seja, dentro dos xiitas que são fundamentalistas, há um grupo que acha que pode, numa leitura equivocada, executar jihad. Jihad, que significa guerra santa, que no Alcorão trata-se de uma guerra interior, mas na leitura equivocada vira uma guerra exterior. Essa mesma leitura equivocada sustentou, por exemplo, nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, que era aquele grupo de pessoas que usavam aquelas máscaras e queimavam negros, porque segundo eles, e aí quando você pega os textos, você diz, não, lendo aqui do jeito que está aqui, dá para acreditar mesmo. Deus apartou de Israel todo elemento mestiço, e aquele que não é da raça pura não é filho de Deus, então pode ser queimado. Uma leitura direta, sem contextualização histórica, sem transcendência espiritual naquela perspectiva de Paulo, a letra mata e o espírito vivifica, faz com que eu possa criar um centro espírita evangélico Nossa Senhora de Luz dos últimos dias. Se eu quisesse hoje, pegando os textos, eu juntaria algumas pessoas e para cada doido tem 3, 4 seguidores, você começa a criar distorções. E o Evangelho, que é a boa nova, que é a notícia de um Deus que se relaciona conosco e que fez uma aliança no passado e continua no presente, ao invés de ser o ambiente de construção da fraternidade, o Evangelho, os livros sagrados das diversas expressões de fé, passam a ser o manual da destruição do outro. Até porque, lembremos que esses livros foram escritos
por homens em contextos históricos específicos. E não obstante também haver revelação espiritual de profunda grandeza, não há como negar que há relatos históricos de um povo. Quando você pega o livro de Reis, por exemplo, você vai perceber que é um livro de guerra, ensinando como invadir a tribo, como matar todas as pessoas, como manter o estoque de armas. Tem um momento em que aqueles que saem, quando eles saem do Egito, fugindo do faraó, e vão à Terra Santa, eles matam todas as tribos que estão no caminho, sobre o comando de quem os levava, Moisés. Porque entenda, era naquela época o normal. Vamos fazer uma imagem aqui, vocês entenderem. Vamos imaginar, pega o bairro mais populoso de Esperança, digo nome. O centro é mais famoso? Então tá, vamos centro. Nós estamos em Malvina. A Malvina é uma cidade, vamos centro. Bairro São Francisco. Ponto, o bairro, então, vamos fazer. Ó, imagina aqui que aqui é o Egito, o prefeito é o faraó e o bairro São Francisco são os judeus. E depois de 7 pragas em Esperança, inclusive uma praga de esperança, um monte de esperança combinar com a plantação daqui, em vez de ser gafanhoto, o prefeito resolveu libertar todo mundo que mora no bairro São José. Aí o pessoal que mora no bairro São José diz São Francisco. Não mudei do santo, mas pelo menos mudei do santo, né? O pessoal do São Francisco disse que a terra prometida é em Recife. E eles têm que caminhar até Recife em busca da terra prometida. E aí sai todo mundo do bairro São Francisco aqui pela BR. A primeira cidade que tem no caminho é qual? Lagoa de Roça. Entendam, 3.000 anos atrás, você não faz assim, galera da Lagoa de Roça, dá para passar aí um pouquinho, a gente vai passar no meio, que a gente está indo. Imagina um povo aqui, acampado, e vinha uma multidão em direção. O que é isso? Não tem como passar, tem que matar para continuar a viagem. Tem um momento que os soldados ficam comovidos e não matam as crianças e as mulheres. Aí trazem. Aí Moisés diz: trouxeram os filhos dos infiéis, matem-os na frente dos nossos filhos. E os soldados decepam todas as crianças e mulheres, em nome de Deus. Então observe que tem uma música do Lu Santos que fala muito da nossa natureza evolutiva na Terra. Assim caminha a humanidade, em passo de formiga e sem vontade. Mas além do progresso, os Espíritos dizem, há momentos em que ela atua, mesmo que a humanidade não queira. Ela atua para acelerar processos que a gente fica tentando reter. Isso acontece com a vida pessoal da gente. Mudanças que a gente fica ali, muda. Ela acontece, também acontece no coletivo. Nesse momento, na Terra se opera o que nós sabemos como espírita, transição planetária. Nós estamos mudando de estágio evolutivo, saindo de um planeta que é majoritariamente um planeta de expiações e de provas, para ir para um planeta regenerado. Esse processo ele começou já, mas ele não é instalado do dia para a noite, porque nenhuma mudança coletiva nem pessoal acontece assim. Ela se processa por gerações. Até que se instale um novo modelo, gerações irão passar por aqui. Agora, como é que a gente pode entender regeneração, prova e expiação? Vamos pegar um exemplo material da Terra para a gente entender o que é um mundo de expiação, um mundo de provas e um mundo de regeneração. As pessoas que nascem em um país como a Etiópia, na África, conflagrado em guerra e lutas tribais, digamos que eles estão na Terra num país completamente de expiação. Nós que estamos no Brasil, nós não estamos nas mesmas condições sociais dos etíopes, concordam comigo? Logo, a gente não está coletivamente num país de expiação. Mas certamente também não somos como a Suíça, concordam comigo? Então a gente também não está na regeneração. Nós estamos na prova. E que prova? Né? Então, os etíopes seriam um mundo de expiação, o Brasil um mundo de regeneração, e os dinamarqueses, suíços, um mundo de regeneração, a gente de provas. Na Terra, há nesse momento esses vários grupos concomitantemente acontecendo. Aqui mesmo, enquanto a gente fala, tem pessoas que estão passando por torturas terríveis na vida pessoal. Tem pessoas tentando se matar.
Tem pessoas sendo abusadas sexualmente por pais. Tem famílias destrutivas que estão em expiação. Tem famílias comuns de pessoas que se conflitam, se gostam, e morrem, e vai, e sai, e se intriga, e volta. Elas estão em regeneração. E tem famílias em que as pessoas se amam plenamente. E que você percebe que há uma felicidade coletiva naquele grupo familiar e que todos se sentem muito bem com a presença dos outros. Essa família está em regeneração. Então nós temos nesse momento tudo acontecendo ao mesmo tempo. Só que como a Terra vai mudar de estágio, o governador espiritual da Terra deu uma última chance àqueles tutelados deles que durante muito tempo se compraziam no mal. De forma que esses espíritos que estavam impedidos de encarnar na Terra, que ainda operavam e operam num psiquismo de tribo e de conflito, tiveram uma última chance de reencarnar no planeta para tentar acertar o passo e continuar fazendo parte do projeto regenerativo. Caso eles não consigam, eles são deslocados para um orbe inferior, em que estará sintonizado pelo psiquismo em que eles se encontram, para temporariamente serem expurgados da Terra, para só depois de aprenderem voltar. Então significa dizer que aquele ambiente espiritual onde havia os espíritos mais nefastos, mais perturbados, ele está cada vez mais vazio. O umbral. Os espíritos que nos obsediavam nos umbrais, coletivamente, eles não estão mais lá. Boa notícia, gente. O umbral está ficando vazio. Eles estão todos encarnados aqui agora. Desculpa a segunda notícia. Pode falar. É porque quando eu vi realmente o expositor fala da transição e fala nesse momento, né, de mudança, mas eu não sei se é nessa única encarnação, se é... Não é assim, eu falei aqui de gerações, lembra? Eu falei. Geralmente aparenta, como se fala, que nessa encarnação... Não, a gente, nessa encarnação, se iniciou a regeneração. Mas ela não se processa numa única existência. Vamos imaginar aqui, não, o Brasil resolveu acertar a educação. O Brasil vai seguir um modelo de educação na Coreia do Sul. Quando é que a gente vai ter resultado? 20, 30 anos. São 3 gerações. No caso de regeneração de um planeta inteiro, mais tempos. Digamos que nós temos aí 1 século para se processar esse novo patamar. Mas ele começou. Aí Kardec, ele começa a observar os primeiros sinais desse momento crítico. Porque no momento de criticidade como que a gente está, há uma falência dos modelos todos. A coisa que mais nos incomoda hoje é os pais perderam a capacidade de educar. As religiões perderam a capacidade de tocar os corações. A ciência tem paradigmas que estão desconstruídos. As sociedades encontram-se em conflito. Há um encontro coletivo no mundo globalizado. Há um certo descompasso histórico e há uma sensação de caos. Não precisa ser nenhum estudioso da antropologia, da filosofia, da psicologia para ter uma sensação de que tem uma música do Caetano Veloso que diz alguma coisa está fora da ordem mundial. Aí Kardec faz uma pergunta lá no primeiro livro dos Espíritos, de 1847, ele pergunta assim: por que quando analisamos a Terra, nós temos a impressão, ele é bem cauteloso ao elaborar a pergunta, mas diz assim: nós temos a impressão que, ao menos do ponto de vista moral, ao invés de avançarmos, nós recuamos. A pergunta é interessante, porque como ele é um cientista, regredir. Né? Por que ao invés de avançar, a gente regride? Aumenta o ponto de vista moral. Por que ele diz que aumenta o ponto de vista moral? Porque não há como negar que materialmente a gente só evolui. É só pegar um celular Ericsson e pegar um iPhone que você vai ver que materialmente a gente evolui. Isso é show de bola em evolução material. A grande questão para Kardec é: materialmente não há como negar que avanços estão se processando, mas moralmente há uma sensação de recuo. Os espíritos respondem assim. Lembre-se que o livro, quando você for ler, leia a frase inteira e se preocupe com a vírgula, porque o que vem depois da vírgula diz muita coisa. E diz assim: engana-te, pois se olhares, verás que há avanço em toda parte. Mas, aí você lê o resto, porque ele vai explicar o que é que está acontecendo. Às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo
para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. Então, digamos que a lei do progresso, ela opera o seguinte: se a gente emperra no compasso evolutivo e fica lá empurrando com a barriga as mudanças que tem que se processar, vem as revoluções. Quando você fica emperrando, as mudanças coletivas acontecem apesar do que os homens que querem impedir esse avanço. Então, há momentos que o mal tem que chegar ao extremo. Quando o mal chega ao extremo, só tem um ponto. Quando você chega no fundo do poço, você só tem uma alternativa. Qual? Subir. Quando eu chego ao extremo do mal, só tem uma alternativa: a luz. No extremo do mal, eu tenho necessidade do bem. E eu entendo que o bem só vai vir se eu reformar as instituições, se eu reformar a conduta das pessoas, se eu mudar o estrato social no qual nos encontramos. Então, o mundo de regeneração é um projeto coletivo que nós temos que participar. De que modo? De que modo nós vamos participar? Como é que nós vamos participar da regeneração da Terra? A Terra, ela não se regenerará como órgão. Na verdade, os habitantes do planeta Terra irão se regenerar, e com isso, o coletivo do planeta. Usando uma passagem, uma frase famosa esqueci o nome daquele educador pernambucano, Paulo Freire, né? Ele diz assim: a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas que mudam o mundo. A Terra não vai se regenerar, os seres humanos irão se regenerar, e com isso o pacto coletivo da Terra será regenerado. Então vamos pensar nesse momento: Brasil, sensação de angústia, corrupção gritante, um dia hoje passeatas de um grupo político, domingo outro, aquela sensação de que está tudo desandando, que as coisas não têm jeito, que a gente pensa que vai avançar, não sai, recua, aquela sensação de caos, e a gente apontando para os políticos como os responsáveis por tudo isso. Vamos pensar como espírita, então. Eu fui a uma exposição de Charles Darwin, em São Paulo, no MASP. Eles trouxeram todo o escritório dele, remontaram lá, e aí você via os diários de bordo dele, todas as pinturas. A primeira coisa que me deprimiu foi perceber que ele começou a fazer sua teoria da revolução das espécies, a sua busca, aos 16 anos. Eu me senti um burro, porque o cara com 16 anos começar a fazer um projeto intelectual daquela envergadura. Embora ele concluiu lá com 60, a gente ainda tem tempo, então, né? Mas lendo o diário de bordo dele, que eram as impressões que ele tinha de cada povo, peguei, ele morou no Brasil, em Recife e no Rio, e eu fui ver o que ele tinha falado sobre nós. E a primeira frase era: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Aí eu, miserável. Minha esposa, o que foi? Não, porque um nojento desse veio pro meu país e ainda diz que graças a Deus está indo embora. Aí, vocês sabem que já perceberam em romance espírita que todo homem vai para um grau e a esposa vai para o plano espiritual superior, né? Já viram isso? Todo romance espírita deixa bem claro que os homens estão ferrados. E aí, minha esposa falou: meu amor, lê o resto, deve ter um motivo. A segunda frase era: eu espero nunca mais ter que voltar a um país escravocrata. Aí, fiquei em silêncio. Ele dizia assim: nas casas onde eu morei, em Recife, no Rio de Janeiro, as pessoas tinham pregos para esfolar diariamente os dedos dos escravos. Eles eram tão humilhados, tão aviltados, que nem o mais rude dos animais suportariam. Certa feita no Rio de Janeiro, numa das casas onde morei, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte antes que eu intervisse, só porque me serviu um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E ele conclui: e estas coisas eram ou toleradas ou praticadas por homens e mulheres que aos domingos iam para suas igrejas dizendo que amava a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí eu pensei no Brasil católico, na América protestante, a realidade era a mesma, porque se dizia que negro não tinha alma, então não era próximo, não era alguém que merecesse. Isso era fundamentalismo religioso disfarçado, destruindo o povo, deixando um karma coletivo profundo no Brasil, que hoje reverbera na violência urbana.
Então, quando a gente aponta para os políticos, a gente tem uma sensação de que nós estamos acima deles. Quando é dia de eleição, a mídia ela faz a cobertura do seguinte modo: hoje os brasileiros estão saindo às ruas para eleger os seus representantes no Congresso e no Senado. Quando vocês escutam essa frase, que nós estamos elegendo os nossos representantes, nos sentimos representados por eles? O que é que vocês acham? Eles nos representam? Sim. Porque nós somos completamente diferentes deles, né? Veja só, porque vou dizer porque que um brasileiro comum como nós é diferente de um político. Nós jamais compramos um DVD pirata. Todos os softwares que nós temos no nosso computador, nós pagamos por ele. O Windows que a gente tem é autêntico. Nunca ninguém baixou um MP3 que é legal na internet. Nunca ninguém baixou a minissérie predileta na internet. Nunca ninguém pegou recibo para não pagar imposto. Aqui nunca ninguém colou enquanto estudava. Nunca. Que é uma raça de eleitos. Certo? Nós jamais paramos em fila dupla. Nós jamais estacionamos em vaga proibida. A gente jamais furou fila. Portanto, quando a gente apontar para um político, lembre que tem 4 dedos voltando para você. Os políticos são os brasileiros escolhidos entre os brasileiros para estarem no Congresso. Quando nós mudarmos os brasileiros que estão aqui embaixo, nós vamos selecionar os bons homens e mulheres lá para cima. E há uma ideologia que diz que todo político não presta. Para que serve isso? Para que os bons não se sintam à vontade de se candidatar. Para que o mal continue imperando. Imagine vocês, Ross Santos candidatou a vereador em Campina. Meu Deus, coitado. Ave Maria, está obsediado. Vacinação. Não se preocupem, eu não vou me candidatar. Não estou fazendo uma pré-campanha. Mas a primeira impressão que vocês teriam era essa. Está obsediado. Imagina, vereador que está na Câmara. Imagina. Por quê? Porque qualquer homem de bem se candidato já vira marginal. Só porque é candidato. E essa ideologia segue aos interesses do mal, que fazem com que os bons evitem participar da política no sentido partidário. E é importante que os bons e os comprometidos também lá estejam, porque tem. Não a maioria ainda, mas tem. De forma que quando a gente pensa em julgar o outro, que é isso que o fundamentalista faz, o espírito ele volta para si mesmo e enxerga em si. Ele desenvolve o sentimento de olhar para si, entendendo o que Jesus queria dizer quando: por que vês um argueiro no olho do teu irmão, quando tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu. Veja, parece um julgamento moral. Coisa feia falando dos outros. Não é um julgamento moral. É uma solicitação de maturidade espiritual. É o seguinte: por que você está perdendo tempo em falar de fulano se você tem um monte de defeito? E todo o tempo que você gasta para falar de fulano, você perde em mudar seus próprios defeitos. Não é uma proposta de simplista julgamento moral. É assim: acorda, deixa de perder tempo com o vizinho e ganha tempo com você mesmo. Recebi pelo WhatsApp uma chavezinha que diz assim: quem quer mudança? Quem quer mudar? Mudança nós queremos, mudar não, mas aí nós temos uma negação psicológica, que a gente chama de caráter esquizofrênico. O IBGE perguntou assim: você é racista? 97% dos entrevistados disseram: não, imagina, eu não sou racista. A segunda pergunta: o Brasil é um país racista? Muito racista. Muito, mas é muito racista. A segunda pergunta: você inveja? Não. Você é invejado? Muito invejado. Então o Brasil é um país curioso. É um país cheio de invejosos e racistas, mas eu não sou. É cheio de corruptos, mas eu não sou. Eu uma vez, dando aula de ética na universidade, deixei os alunos na prova 10 minutos só. De propósito.
A gente discutiu sobre éticas, apontar, é um país corrupto, nós temos que mudar o Brasil, temos que agir com dignidade. Beleza, amanhã a prova, beleza, né? 10 minutos eu deixei sair, fiz de contar no telefone. Quando eu abri a porta, a cola rolando no centro. Isso a gente chama de ética, o que vocês estão fazendo aqui. É o discurso hipócrita de um entendimento de ética que não se traduz na mínima capacidade de exemplo. No primeiro momento que eu quis ver a ética de vocês, não tem. E a gente reclama do político. Se nós não nos comprometemos com uma mudança pessoal, de regenerar as atitudes de pessoa, para que isso se coletivize uma mudança, a gente vai continuar do mesmo jeito. Lembra aquela piada que a gente ouviu, você já deve ter ouvido? Chegava Barack Obama, do outro lado dos anos, porque a galera mudou, né? E chegava Barack Obama e perguntava: quando é que eu vou conseguir, Deus, diminuir o terrorismo dos Estados Unidos? Aí Deus fazia: uns 50 anos. Aí Barack Obama começava a chorar. Por que você está chorando? Não vai ser na minha administração. Cristina Kirchner, da Argentina: quando é que eu vou conseguir fazer a Argentina virar um país rico pelo mundo? Aí Deus: 150 anos. Ela saiu chorando: não vai ser na minha administração. Aí Dilma: Deus, como é que eu vou deixar que o Brasil não seja corrupto? Aí Deus saiu chorando. Então se a gente fica nessa visão de que não tem jeito, né? Essa visão de que não tem jeito, a gente cria um sentimento de desistência. Sim, gente, tem jeito. E esse jeito passa por nós. Quando a gente entender que a melhor forma de servir a Deus é entender o que é que o salmista, esse autor desconhecido, que compôs a música, que todos os salmos são músicas que eram cantadas no Templo de Jerusalém, o Salmo 100 que diz assim, é um salmo curto que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a eles com cânticos. Por que tudo isso? Ele diz no final: porque o Senhor é bom, é eterno, e a sua bondade e a sua fidelidade dura de geração em geração. Ou seja, celebrar com alegria a Deus. Onde fazer isso? Na missa, no culto, no centro espírita, no fim de semana. Cristão meia boca de fim de semana. Sabe onde é que se celebra com júbilo a Deus? Um trabalho ético. Cumprir o seu horário, fazer o seu melhor, ser um profissional respeitado, que faz o que tem que ser feito com muita dignidade e muita competência. Isso é servir a Deus com alegria. É na sua casa você cumprir o seu papel de esposa, de esposo, de marido, de companheiro, de filho, com dignidade, querendo melhorar a cada dia. Sendo em casa, por exemplo, e não lá fora, que todo mundo vai ver você durante 30, 40 minutos, chamar você de irmão, depois você vai para casa sempre 10, portanto. Não. É no testemunho silencioso que nós servimos a Deus com alegria. Porque se eu sou um funcionário público, que tenho que entrar às 8 e sair do meio-dia, e chego de 8h30 e saio de 11h30, todo dia eu roubo 1 hora de serviço ao povo da minha cidade, do meu estado, do meu país, e eu sou um ladrão. E depois eu aponto os políticos. Se eu sou um educador de escola pública e quando estou doente tenho um atestado para a escola pública, mas estou bonzinho e vou dar uma na escola privada, eu sou um ladrão do dinheiro do povo. Eu sou um corrupto. E quando a minha vida começar a não funcionar, eu olhar para o lado e dizer: por que, Deus? Ele vai ficar em silêncio para que a gente analise a própria consciência. Porque nós estamos aqui não para olhar a vida dos outros. Nós não estamos aqui para destruir quem tem uma fé diferente da nossa. Nós não estamos aqui para ter ódio de que tem um partido ou tem uma perspectiva ideológica diferente da nossa. Nós estamos aqui para, apesar de todas as diferenças, aprendermos a nos amar. E é muito mais radical para o pastor Jesus, porque não é só amar quem é diferente, é amar o inimigo. Que o bicho era arrochado. Era muito mais do que simplesmente amar a diferença. Ame quem você odeia, que hoje é inimigo, que é apenas alguém que na incapacidade de ter lucidez
lhe enxerga como alguém que é inimigo, mas que um dia você e ele, lúcidos e acordados, perceberão, sendo filhos do mesmo Deus, participantes da mesma casa planeta Terra, morando no mesmo condomínio universal, regidos pelo condômino chamado Jesus, que trouxe um objetivo amoroso para nossas vidas, para que nós pudéssemos enxergar todos como irmãos, independente de como fosse. E aí sim, eu como espírita vou estar participando da regeneração da Terra, quando eu agir com mais ética, quando eu sair do discurso, quando eu for para a prática e não ficar mais focado na vida dos outros, com a construção de mim melhor. Eu sei que eu fui muito duro, que vocês não vão me chamar de novo aqui em Esperança. Mas essa fala não foi para vocês. Essa fala é para a gente. Cada um vai ser tocado de um jeito. Ninguém vira santo do dia para a noite. Mas em algum momento, eu vou terminar com uma frase de Margarida do Senado, uma escritora belga. Ela diz: nosso verdadeiro lugar de nascimento é o dia em que pela primeira vez lançamos um olhar de inteligência sobre a nossa vida. Então tem gente que já reencarnou, mas ainda não despertou. Que nós possamos começar a despertar prático da nossa vida, para que ao invés de nós sermos mais um que atrapalhe o plano evolutivo do planeta e nos dizemos cristãos, possamos de fato vir a ser seguidores de Jesus. Muita paz, sucesso, Pedro, mais. Meus irmãos,